Olá, professor. Nós somos o grupo 1 da turma 848. Com base no que nos foi passado, nós projetamos um sistema com o método de cancelamento de polos e alocação de polos, ambos com uma entrada do tipo degrau, com as seguintes especificações: erro estacionário nulo sobre a sinal menor ou igual a 4,6% e um tempo de acomodação de 2 vezes n, e deu como resposta um sistema de malha fechada. Aqui apresentamos os cálculos dos parâmetros do modelo fenomenológico para substituirmos os parâmetros G, N, L e C no modelo propriamente dito. A equação diferencial dada relaciona a posição da massa com a posição do guindaste, com o objetivo de deixar a posição da massa bem próxima à posição do guindaste, sem muitas oscilações. Para encontrar a função de transferência, a equação foi passada para o campo S, e fizemos todas as passagens necessárias para então chegar nessa função de transferência g de s. Já para o espaço de estados, onde as variáveis de estado foram substituídas juntas com os parâmetros g, n, l e c no modelo fenomenológico, pode-se obter os modelos dinâmico e de observação, ambos em forma escalar e vetorial como mostrado. Foi obtido também as matrizes A, B, C e D. Fizemos a programação do MATLAB, obtendo-se como resposta este gráfico, onde percebe-se que é uma função de um sistema subamortecido com sobressinal de aproximadamente 38%, um tempo de acomodação pelo critério de 2% de aproximadamente 19 segundos e um tempo de subida de 3 segundos. É um sistema que não tem erro, uma vez que depois de um certo tempo de um guindaste ser movimentado, o sistema volta ao seu equilíbrio inicial, ficando com a massa na mesma posição do guindaste. Para o espaço de estados, fizemos o mesmo procedimento utilizado na função de transferência, onde também obtivemos o mesmo resultado, o que já era esperado porque o sistema é o mesmo e os métodos utilizados são correspondentes. O projeto do controlador PID foi aplicado em série com a G de S, para que pudéssemos obter os valores de Kp, Ki e Kd, com o propósito de corrigir a resposta com as especificações apresentadas inicialmente. Os valores de Kp, Ki e Kd foram obtidos por meio da sintonia, onde os polos da planta são cancelados com os zeros do controlador. Essa sintonia resultou em duas relações entre Kp, Ki e Kd. Dessa forma, foi obtida uma função de transferência de malha aberta e, em seguida, fechamos essa malha com uma realimentação unitária, obtendo-se, então, a função de transferência de primeira ordem do tipo 1 em malha fechada f de s em função do Kd. Para que o tempo de acomodação seja 2 vezes n, utilizamos a fórmula do tempo de acomodação para ajustar a constante Kd e, posteriormente, as constantes Kp e Ki, e assim obter a função de transferência sintonizada f de s. Para a alocação de polos, primeiramente foi definida a relação zeta vezes ômega n, através do tempo de acomodação 2 vezes n. Em seguida, foi adotado um sobressinal de 4,5% para poder encontrar o amortecimento e assim determinar o ômega n. Para o sistema de segunda ordem, foi obtido o polinômio característico, conforme mostrado na equação em amarelo. Seguindo a lei de controle, o polinômio característico é igual ao determinante, e desenvolvendo o determinante, chegamos na equação verde. Para definir K2, igualamos o termo do determinante que multiplica S com o termo do polinômio característico, o qual também é multiplicado por S. O mesmo foi feito no termo independente para definir K1. Então, temos K1 igual a menos 0,8136 e K2 igual a 0, onde K é a realimentação de estados na entrada, a fim de controlar a saída do sistema. Quando fizermos essa realimentação, ocorre um erro, como mostrado no gráfico. Isso significa que a massa se movimentou bem mais do que o carro. Neste slide é apresentado o diagrama de controle em malha fechada em forma de blocos. No primeiro diagrama, temos um sistema em série do controlador PID com a função de transferência G de S, com uma realimentação unitária.
Neste próximo diagrama são apresentadas as matrizes A, B e C. A D não aparece porque ela é nula. É apresentado também a realimentação de estados K na entrada, bem como as variáveis de estado. É importante lembrar que essa matriz C deixará de ser o que foi obtido anteriormente, porque na sequência faremos uns ajustes nessa matriz através do MATLAB para que o erro na saída seja nulo conforme especificado. Com uma entrada de grau e uma função de transferência do primeiro grau do tipo 1, teremos como resposta o seguinte gráfico, onde o guindaste e a massa se movem simultaneamente, podendo observar que ambos obedecem o tempo de acomodação pelo critério de 2% igual a 2D. Conforme dito anteriormente, foi necessário ajustar o coeficiente da matriz C com alguns comandos do MATLAB, resultando nesse gráfico, onde pode ser notado que o sobresinal é obedecido somente pela massa, e o tempo de acomodação foi atendido por ambos de acordo com as especificações. Essa é a tabela com os parâmetros L e C alterados em 20% maior ou menor do sistema nominal, tendo então 8 novos sistemas com suas respectivas combinações. Para o controlador P e D, temos no total 9 sistemas representados graficamente junto com a entrada do tipo degrau. O sistema que variou bastante em comparação ao sistema nominal foi o sistema 8, que está representado por uma linha azulada, o que significa que este sistema não é robusto. Na realimentação de estados, foi feito o mesmo procedimento, no que também nos resultou em 9 sistemas representados graficamente junto com a entrada do tipo degrau. Neste caso, obtemos 4 sistemas não robustos, sendo eles os sistemas 3, 5, 7 e 8, os quais pode-se notar que ultrapassaram o sobresinal, o que não garante as especificações do projeto. E por fim, foi adicionado um novo coeficiente no modelo, o D de T, o que representa uma perturbação. Passando esse D de T para o campo S, foi obtido esse D de S. Com o controlador P e D, tem-se uma influência de forma considerável no sistema, porque no gráfico pode-se notar que a massa fica oscilando com uma amplitude bem baixa por conta da perturbação cossenoidal, o que não acontecia no sistema inicial. Na realimentação de estados, o sistema não oscila tanto por conta do controlador da saída, o que faz com que o sistema não seja tão influenciável, quando comparado ao sistema com o controlador P e D. Este é o nosso projeto e nosso grupo é composto pelos integrantes Arthur, Henrique, Michele e Victor.